Anos após a morte de Nabucodonosor, o trono da Babilônia era ocupado por Belsazar, um rei que herdou o poder, mas não a sabedoria. Ele decidiu dar um banquete colossal para 1000 dos seus grandes, em uma demonstração de arrogância que desafiaria não apenas os homens, mas o próprio Deus. No auge da embriaguez, Belsazar cometeu o erro fatal. Ele ordenou que trouxessem os vasos de ouro e prata que seu avô, Nabucodonosor, havia saqueado do templo de Jerusalém. Ele queria usar o que era sagrado para servir o seu pecado. O rei, seus príncipes, suas mulheres e concubinas beberam naqueles copos santos. Enquanto brindavam, louvavam aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. O ambiente era de total profanação e deboche contra o Deus de Israel. Subitamente, o riso cessou. O som da música foi abafado por um silêncio aterrador. No meio da alegria profana, apareceram os dedos de mão de homem, escrevendo defronte do castiçal, na cal da parede do palácio real. Belsazar viu a mão que escrevia. Seu rosto empalideceu instantaneamente. O texto diz que seus pensamentos o turbaram tanto que as juntas dos seus lombos se relaxaram e seus joelhos batiam um no outro. O terror era físico e paralisante. Desesperado, o rei gritou por seus astrólogos e adivinhos. Ele prometeu púrpura, uma corrente de ouro e o terceiro lugar no reino para quem pudesse ler e interpretar aquela escrita flamejante. Mas o conhecimento humano estava mudo. A rainha-mãe entrou no salão e lembrou ao rei de alguém que havia sido esquecido, Daniel. Ela falou de um homem em quem havia o espírito dos deuses santos, luz, inteligência e uma sabedoria extraordinária. O escolhido foi chamado de volta ao palco. Daniel entrou no recinto. Ele agora era um homem de idade avançada, mas sua presença emanava uma autoridade que nenhum exército babilônico possuía. Ele olhou para o rei não com temor, mas com a autoridade de um juiz. O rei ofereceu os mesmos prêmios a Daniel, mas o segredo de Daniel era que seu coração não pertencia ao sistema da Babilônia. Ele respondeu: "Fiquem contigo as tuas dádivas, e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura." Daniel deu ao rei uma lição de história que ele deveria ter aprendido com Nabucodonosor. Ele relembrou como o coração do avô de Belsazar foi endurecido pelo orgulho até que ele foi humilhado e viveu como um animal. E tu, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. O diagnóstico espiritual foi direto. O pecado de Belsazar não foi a ignorância, mas a rebelião consciente contra o Senhor do céu. Daniel finalmente se voltou para a parede. As letras de fogo formavam 3 palavras densas: Mene, Tekel, Parsim. O ar no salão parecia ter acabado. Todos aguardavam o veredito final. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. O tempo da Babilônia como potência mundial havia chegado ao fim. O relógio divino havia parado para aquela dinastia de orgulho. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. A vida do rei foi colocada no tribunal de Deus e o resultado foi um vazio absoluto. Não havia substância moral para sustentar seu trono. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. O julgamento não era apenas espiritual, era geopolítico. O fim da noite traria um novo dono para aquelas terras. Mesmo aterrorizado,
Belsazar cumpriu sua palavra. Daniel foi vestido de púrpura e recebeu a corrente de ouro. Mas que valor tem o ouro de um império que vai cair em poucas horas? Enquanto o banquete ocorria, o segredo da queda estava sendo executado fora dos muros. O exército de Ciro, o Grande, estava em silêncio. Eles não pretendiam derrubar os muros, mas passar por baixo deles. Os persas haviam desviado o curso do grande rio Eufrates, que passava por dentro da cidade. O que era a defesa da Babilônia tornou-se sua porta de entrada. O rio baixou até as canelas. Os soldados medos e persas entraram no leito seco do rio e caminharam para dentro do coração da capital sem disparar uma única flecha contra as muralhas. Babilônia foi pega de surpresa em sua própria festa. O contraste era brutal. Dentro do palácio, o cheiro de vinho e medo. Nas ruas, o som de espadas sendo desembainhadas e o grito de guerra dos invasores. O destino anunciado na parede estava se cumprindo. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. O trono que ele profanou tornou-se o seu túmulo. O império que parecia eterno ruiu em menos de 24 horas. Dário, o medo, tomou o reino. Uma nova bandeira foi hasteada. Daniel, o escolhido, sobreviveu mais uma vez. Ele viu a Babilônia cair, mas seu compromisso era com o reino que não pode ser abalado. O segredo desse episódio é que Deus dá tempo para o arrependimento, mas o tempo não é infinito. Quando usamos o que é sagrado para o nosso prazer egoísta, atraímos um peso que não podemos carregar. Daniel provou que a verdadeira riqueza não está na púrpura ou no ouro da Babilônia, mas na capacidade de ouvir e falar a voz de Deus quando o mundo está em pânico. O império mudou, mas a inveja contra os escolhidos permanece. O novo rei Dario admira Daniel, mas inimigos poderosos estão tramando uma armadilha mortal. No próximo episódio, a Cova dos Leões.